Hoje vamos refletir sobre o terreiro como muleta. Assim você faz? Olá pessoal, eu me chamo Felipe Brasil, sou sacerdote de Umbanda no Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos refletir sobre os médiuns que fazem do terreiro da espiritualidade como uma muleta. Como assim? Alguns médiuns atribuem a todos os problemas da vida à espiritualidade e esquecem de refletir e de pensar e de se autoanalisarem que eles são responsáveis pelas suas escolhas e às vezes acabam atribuindo, terceirizando essa problemática na conta de alguém. E esse alguém muitas vezes são os guias espirituais. Algumas pessoas fazem o terreiro de muleta, às vezes incentivados pelos seus próprios dirigentes. Olha, não tome uma decisão na sua vida sem consultar antes os guias. Não tome uma decisão sem realizar uma oferenda. Nós estamos numa religião ritualística. A Umbanda tem rituais, tem oferendas, tem aconselhamentos espirituais, mas não dá para o médium toda a decisão que for tomar ir lá perguntar o guia. É claro que no início muitos médiuns ingressam numa corrente vivendo as consultas espirituais, passando pelo aconselhamento. O aconselhamento ele é ótimo, mas não dá para o médium ou para o assistente ficar refém daquela consulta espiritual. Ah, não posso decidir se vou me separar ou se não vou me separar sem falar com a entidade, sem ir ao jogo com o Pai de Santo. Como assim? A vida é sua, a encarnação está na sua mão. As rédeas da vida, pelo menos, deveriam estar na sua mão. Se você está sem as rédeas da vida, se você está sem controle nenhum da sua vida, é necessário repensar, se autoconhecer e se posicionar diante da vida. Porque quando as coisas começam a sair do controle por completo, é porque alguma coisa vai errado. É um indício que precisamos repensar. E principalmente a nossa relação com o terreiro. Do que vale você ir a um terreiro, você não decidir sem a pessoa do dirigente espiritual. Às vezes, aquele dirigente é uma pessoa que você tem uma admiração. Às vezes, aquela pessoa tem uma larga vivência diferente da sua e pode vir com um conselho, com alguma coisa. Mas a decisão final é sua. Os guias espirituais, os verdadeiros guias, eles não vêm à Terra para dizer faça isso ou faça aquilo. Eles vão apontar o melhor caminho, mas quem vai percorrer é você. Quantas vezes alguns guias já nos falaram trouxeram alguma orientação e nós não concordamos, porque a nossa limitada visão ainda não estava madura o suficiente para alcançar e para compreender, para entender aquilo que o guia estava propondo. E assim percorremos um caminho diferente, distinto. Um guia não pode nos cobrar, olha filho, eu te orientei isso, você fez ao contrário. Não é esse o objetivo dele. Ele, como um amigo espiritual que está num outro patamar, que tem uma visão mais ampliada, ele vai mostrar o caminho. Mas ele não pode percorrer o caminho por nós. Ele não pode sofrer no nosso lugar. É claro que muitas vezes, pela complacência divina, os nossos mentores, amigos, guias sofrem por nós. Sofrem ao nos ver errando novamente, não seguindo as instruções. Mas eles respeitam a máxima do livre-arbítrio. Um guia sempre há de respeitar o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é algo, né, algo não, é a única coisa que nascemos dotados. Nós nascemos dotados do nosso livre-arbítrio. Às vezes nós vivemos algumas relações matrimoniais, algumas relações afetivas, algumas relações entre pais e filhos, onde é autocrático, onde aquela pessoa determina o que o outro vai pensar, limita, vem a coagir o outro. Mas, num determinado momento, quando é filho, ele vai se libertar. E ele precisa fazer as escolhas dele diante do mundo. Quando alguém se permite entrar numa relação, num processo como esse, onde não decide, né, não decide sem a anuência do outro, tem algo errado. É claro que numa vida a dois, a gente sempre, às vezes, quer o aval, quer a aprovação. Mas as opiniões podem divergir, porém devem ser respeitadas. Porque toda relação se dá com base no respeito. E levando isso para o terreiro, levando isso para a relação com o dirigente espiritual, com os guias espirituais, com os irmãos de santo, o terreiro não pode ser uma muleta sua. O terreiro não deve estar nesse patamar. O terreiro deve ter uma função libertadora. Os ensinamentos trazidos pelos guias espirituais, pelos seus dirigentes, toda a formação recebida dentro daquela escola iniciática que é o terreiro, deve ser colocado em prática
de alguma forma no seu dia a dia. Então, se liberte das muletas, se liberte dos ganhos secundários, se liberte das amarras, conduza a sua vida, tome a rédea da sua vida. Independente da idade que você tenha, é um momento, né, certo de você repensar a sua vida. Se você não está feliz, é hora de você repensar. Se você é muito novo ainda e diverge muito do ponto de vista dos seus pais, procure respeitar, eles são seus pais. Mas se coloque com educação, reflita junto e espere, porque o tempo vai passar. Mas, enquanto isso, vamos seguindo e tocando adiante. Então, em frente sempre, estagnar jamais. Deixo um abraço a todos vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.